a mais um podcast Viver Bem. Faça uma coisa aí antes da gente começar. Respira fundo, nariz está obstruído, você sofre com isso. Essa é uma das principais causas de reclamação no consultório do otorrinolaringologista e a gente vai entender tudo sobre obstrução nasal e quais os tratamentos disponíveis hoje para a gente resolver esse problema, respirar fundo e viver bem, viver com muita saúde. Estou recebendo aqui a doutora Renata Ferraz, otorrinolaringologista. Muito obrigada, doutora Renata, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Hoje a gente vai esclarecer coisas importantes a respeito de obstrução nasal, que é uma causa frequente de o paciente procurar o otorrino. O que é a obstrução nasal? O que é que caracteriza? É um entupimento mesmo do nariz? Então, a obstrução nasal é uma resistência ao fluxo de ar pelo nariz, que pode acontecer por diferentes causas. Dependendo se é criança ou é adulto, as causas são diferentes, né? Na criança, normalmente, é a hipertrofia de adenoide, que é um tecido linfóide que fica na parte de trás do nariz. No adulto, as causas são mais diversas. Pode ser um desvio de septo, um tumor do nariz, uma sinusite crônica e até a hipertrofia de corneto, que é uma das principais causas de obstrução nasal. Doutora Renata, uma dúvida aqui. Tem muita gente que sofre com obstrução nasal e já fica com aquele remedinho direto para desobstruir. Isso faz bem ou isso faz mal? Faz um mal enorme. Por quê? O vasoconstrictor tópico, que é aquelas gotinhas que a gente usa no nariz, ela causa contração dos vasos do nariz. E o uso crônico dessa medicação vai causar uma rinite medicamentosa. Então, você tem uma obstrução nasal, você vai piorar a sua obstrução nasal. E, além disso, a medicação causa dependência. Então, você vai usar cada vez mais frequente essa medicação, podendo ter arritmia cardíaca, perfurar o septo no nariz. Então, é uma medicação que a gente usa muito limitadamente, com casos bem escolhidos, digamos assim. Num pós-operatório, a gente pode vir a usar por um tempo bem curto, mas nunca um uso prolongado e tão frequente. Quando o nariz está entupido mesmo, obstruído 100%, numa gripe, que você não consegue respirar, que está com muita secreção, não tem como não saber que o nariz está obstruído. Mas tem pessoas que têm obstrução nasal e nem se dão conta disso? Às vezes, sim. Tem pacientes que se adaptam ao nariz entupido. Eles passam a não perceber tão bem, percebem que tem o nariz obstruído, mas não percebem o grau de obstrução que eles têm e o prejuízo que aquilo causa na vida deles. Mas aí um paciente desse, por exemplo, vai ter muito mais sensibilidade no intercorrência infecciosa, como você falou. Então, eu tive uma gripe, eu já tenho um nariz ruim, que eu nem percebo tanto, mas qualquer gripe que eu tenha, qualquer pequeno resfriado, o nariz, eu já percebo que eu tenho um nariz, né? Porque a gente não percebe que tem nariz. Você respira e nem percebe que está respirando. Mas o que acontece num caso desse é que você respira, para de respirar muito facilmente, porque o nariz já é entupido, então você começa a sentir obstrução logo no começo da infecção, que não é tão, que às vezes o paciente que tem um nariz melhor não se incomoda tanto. Agora, nariz entupiu, a gente vai e respira pela boca. Tem prejuízo para a saúde isso? Sim, tem prejuízo sim. A respiração nasal é super importante. O ar é filtrado no nariz, ele é aquecido no nariz para que ele chegue nas condições adequadas para o pulmão. Então, se eu respiro pela boca, eu perco essa função do nariz e o ar não chega nas condições adequadas no pulmão. Certo, aí tem que tratar, tem que diagnosticar. Vamos falar desse diagnóstico? Você falou que tem várias causas, né? Independente da idade. Na criança, a causa principal é uma, no adulto é outro. Mas como é que eu sei quais são os exames necessários para avaliar a saúde do meu nariz? A gente precisa realmente de uma avaliação presencial. É super importante. Por quê? Porque a gente faz exames durante a consulta, sejam eles exames clínicos, exame de vídeo. A gente usa muito no consultório do otorrino uma câmera que você entra pelo nariz, flexível, que você consegue olhar o nariz todo, chegar até a garganta para ver até prega vocal. E com essa câmera a gente consegue ver bem fatores obstrutivos. Existem a tomografia, a ressonância, que são exames de imagem, que também acrescentam na avaliação de um paciente com queixa de obstrução nasal. E, além disso, existem exames que veem o fluxo nasal. Então, tem rinometria acústica, rinomanometria, existem outras formas de medir o fluxo nasal. Porque já se sabe, já tem muita coisa, muito estudo publicado, que às vezes existe uma sensibilidade ao fluxo também. Então,
Por exemplo, às vezes você tem uma sensação que está com o nariz entupido, aí coloca aquele Vic no nariz e sente que desentupiu o nariz com o Vic. Na verdade, já tem um monte de estudo publicado que nosso nariz tem receptor para mentol e a gente sente que desentupiu o nariz e, na verdade, não desentupiu. É só a sensação de que o fluxo de ar está melhor. Doutora Renata, vamos escolher algumas causas e falar do tratamento? Sim, com certeza. No caso das crianças. Pronto, nas crianças, a principal causa de obstrução nasal é hipertrofia adenoamidaliana. Então, a adenoide e a amígdala são tecidos linfóides. A amígdala fica na orofaringe, né? Aqui na boca a gente consegue ver. E a adenoide fica na parte de trás do nariz. Então, são tecidos linfóides que podem ser hipertróficos na infância. E se a gente não conseguir que esse paciente melhore com o tratamento clínico, esse paciente precisa ser submetido a uma cirurgia. Aí existem basicamente duas formas de você fazer a cirurgia. Você pode retirar com microdebridador a adenoide e a amígdala. E você pode fazer também com radiofrequência, que dá mais conforto no pós-operatório. Esse paciente sente menos dor. No caso do adulto, as causas são mais diversas, né? Então, o paciente pode ter um desvio de septo, que aí você tem que fazer uma cirurgia para corrigir esse desvio. Pode ter uma sinusite crônica, que aí o tratamento provavelmente vai ser cirúrgico também. No caso da hipertrofia de corneto, existe a opção de tratamento cirúrgico e tratamento clínico. Aí vai depender de cada caso. Por exemplo, numa hipertrofia de corneto, um paciente ele pode ser submetido a um tratamento clínico. O paciente tem muita rinite, precisa tratar aquela rinite. Então, a gente trata a rinite alérgica, mas alguns pacientes não respondem o suficiente e não melhoram adequadamente da obstrução nasal. Então, a gente vai precisar fazer uma cirurgia nesse paciente. Aí, quando a gente precisa fazer uma cirurgia, surgem diferentes opções de cirurgia. Então, ao longo do tempo, as cirurgias foram evoluindo. Então, os procedimentos foram evoluindo e surgiram novas técnicas para o tratamento. Então, a gente pode tratar uma hipertrofia de corneto cortando um pedaço do corneto, pode tratar com a criobalação, com radiofrequência, em que você não corta um pedaço, você emite uma radiofrequência dentro daquele corneto, que vai aumentar a temperatura lá de forma limitada, e isso vai fazer com que haja contração daquele tecido para que diminua o tamanho do corneto. Entendi. Que é uma coisa mais nova, é um tratamento mais moderno, né? Quando eu penso em cirurgia do nariz, eu nunca fiz, mas eu lembro uma prima que fez uma cirurgia no nariz e era tirando um tampão nasal. Nossa, eu ficava desesperada só de olhar. Faz tempo isso, né? Faz muito tempo. Hoje não existe mais, né? A gente não usa mais. Há muito tempo a gente faz a cirurgia de nariz. A gente faz com a câmera, né? Entra com o nariz com uma câmera pelo nariz e faz toda ela, vendo através da câmera todo o nariz e consegue cauterizar as regiões que têm um sangramento sem precisar usar tampão mais. Há muito tempo atrás, o tampão era necessário, porque a gente não tinha essa tecnologia, então a gente não conseguia ver a parte mais posterior do nariz, que é uma região muito vascularizada, então uma região que tinha muito sangramento. Então, as cirurgias de nariz, a gente precisava deixar um tampão, porque senão aquele paciente ia sangrar no pós-operatório. Doutora Renata, você se especializou em cirurgia de nariz? Sim. Eu me especializei, passei um tempo em São Paulo, fiz residência no HC da USP, e em seguida fiz especialização lá, na parte de cirurgia endonasal, que é minha grande paixão, né, digamos assim, dentre outras coisas da otorrino. Então, você deve falar com propriedade. Lá em São Paulo, lá na USP, essas tecnologias são mais avançadas que aqui, ou aqui já está também no mesmo nível? Aqui a gente tem acesso a tudo que a gente tem lá. Lá, quando eu estava em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o meu chefe de lá, que era o Dr. Richard, a quem sou muito grata, né, pelas oportunidades que ele me deu, e era um trabalho justamente com radiofrequência, que a gente comparava os pacientes que tinham cortado o corneto, né, a turbinectomia inferior, tirar um pedaço do corneto, com os pacientes que eram submetidos só à radiofrequência, que é esse aumento da temperatura para diminuir o tamanho do corneto, sem alterar a função do corneto, certo? E a gente viu que os pacientes respondiam bem às duas técnicas. E qual seria a ideia? Assim, por que não cortar um pedaço, que seria uma... Eu já ia perguntar se não tira tudo. Não. Porque antes tirava, não tirava? Antes tirava. Há muito tempo atrás, quando se começou, tirava o corneto inteiro.
E aí, por que parou de tirar o corneto inteiro, né? Parou de tirar o corneto inteiro porque a gente percebeu que fazia falta esse corneto nas funções que o nariz executa, a função mucociliar, a função de filtro, de aquecimento e de sensibilidade ao fluxo. Então, o paciente que tira o corneto inteiro, ele fica com o nariz entupido, mesmo o nariz estando desentupido, desobstruído. Então, assim, meu nariz está desobstruído, mas a sensação que eu tenho é que meu nariz está obstruído. E aí, qual seria o intuito de eu não tirar um pedaço e usar uma radiofrequência, por exemplo? Seria eu diminuir os danos possíveis causados por cortar um pedaço, porque aquele pedaço que eu cortei vai surgir uma área de cicatrização. Aquele tecido é diferente do tecido normal. Então, a função mucociliar, que é de limpeza do nariz, fica prejudicada. Então, às vezes, o paciente fica com uma queixa de pigarro depois. No pós-operatório, por exemplo, no paciente que eu corto o corneto, ele tem forma mais crosta, que é um catarro misturado com sangue. O paciente tem mais limitação, porque o risco de sangramento é muito maior. Afinal, eu cortei um pedaço, então esse paciente tem que passar uns 10 a 15 dias, dependendo do trabalho, sem trabalhar. A atividade física a gente demora um pouco mais a liberar, dependendo da atividade física, se for mais intensa. Então, com a radiofrequência, uma técnica que você consegue não ser tão agressivo, o retorno ao trabalho pode ser mais precoce, você consegue voltar às suas atividades físicas mais rápido, justamente porque eu não tirei um pedaço, eu não tive lesão da mucosa. Foi um aumento de temperatura com retração tecidual, é diferente. Eu imagino a alegria de vocês médicos, né? Vendo, não só na sua área, mas em todos, vários que passam por aqui, mostrando essa evolução e o conforto para o paciente. Não tem corte. Não tem corte. O intuito acho que a medicina como um todo tenta evoluir justamente para trazer benefício para o paciente, né? A nossa função como médico é trazer conforto para o paciente, independente da especialidade em que a gente está atuando. Então, as evoluções da medicina também giram em torno disso, de eu conseguir atender a cada paciente especificamente, porque as técnicas cirúrgicas variam também de um paciente para outro. As indicações dependem da doença que aquele paciente tem. Então, uma coisa que funciona para um, nem sempre funciona para o outro, né? Então, a gente precisa de uma avaliação bem detalhada daqueles pacientes para poder indicar a melhor técnica para ele, com mais conforto. Tem pacientes que exigem que eu preciso voltar mais rápido ao trabalho. Um atleta de alto rendimento que não pode parar muito tempo de se exercitar. Então, a gente vai adaptando a cada realidade. Para o atleta faz diferença, né? Muita. A obstrução nasal, muito. Muita. Respirar pelo nariz é essencial para quem é atleta. Se você é atleta, principalmente atleta de alto rendimento, você precisa respirar bem pelo nariz. Senão, você perde muito da sua capacidade cardiopulmonar. Doutora Renata, você falou das indicações, né? Cada paciente, eu ia perguntar, todo mundo pode optar pela cirurgia com radiofrequência ou ela tem indicações específicas? Não existe Quais são nenhuma os parâmetros contraindicação. levados em consideração? Para a cirurgia que você tira um pedaço do corneto, pode existir contraindicação. Esse paciente vai ter que ser submetido a uma anestesia geral. Então, talvez o paciente que tem um problema de saúde que impeça, que aumente o risco cirúrgico, né? Talvez não seja a melhor técnica para ele. Ou, por exemplo, aquela criança que está 10, 12 anos de idade, que ainda não pode tirar um pedaço do corneto, a gente ainda não indica, porque ainda está desenvolvendo o nariz. A gente pode optar por uma técnica que seja menos invasiva, né? Então, optar pela radiofrequência. Não existe contraindicação à radiofrequência, mas existem pacientes que vão se beneficiar mais de uma técnica do que de outra. Então, para esses pacientes que têm um risco cardiovascular maior, para um paciente que é nessa transição da infância à adolescência, vale muito a pena. Um paciente que precisa voltar precocemente ao trabalho, que é um atleta de alto rendimento, todos eles vão ter um benefício enorme de fazer uma radiofrequência, que é uma técnica mais conservadora, digamos assim, sem tantos danos. Diminui o risco de sangramento pós-operatório, então facilita para a adaptação desses pacientes, né? No caso da turbinectomia inferior, que eu tenho mais restrições, né?
do que para a radiofrequência. Comparando as duas em relação ao resultado final. O que os estudos mostram é que tem resultados semelhantes. Então, as duas técnicas funcionam. O que acontece, às vezes, é que, por exemplo, um paciente que tem uma rinite muito grave, ele precisa tratar também a rinite, porque senão ele pode ter hipertrofia novamente do corneto, mesmo tendo feito o tratamento. E alguns pacientes, por exemplo, se a gente opta por radiofrequência, esse paciente pode precisar de repetir o procedimento depois de um certo tempo, porque hipertrofiou, né, novamente o corneto. Aí a gente tem que controlar todos os outros fatores em conjunto. Não é um procedimento que resolve o seu problema eternamente, mas nenhum deles resolve o seu problema eternamente. Você precisa de um acompanhamento no pós-operatório para compensar as outras causas. O que é que causa essa hipertrofia do corneto? Então, alguns pacientes, a principal causa é a rinite alérgica, né? O paciente tem uma rinite alérgica, uma rinite vasomotora. Então, o corneto é uma carne que a gente chama de uma carne esponjosa, o leigo chama da carne esponjosa, dentro do nariz e ele é muito vascularizado. Então, nesses pacientes pode haver hipertrofia. Mesmo fazendo a cirurgia depois? Pode rehipertrofiar se você mantiver a doença base sem controle, né? Então a gente precisa tratar as duas coisas. Identificar a causa e manter o tratamento, mesmo após a cirurgia. Exatamente. Igual uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica e depois continua comendo, vai engordar de novo. A doença pode voltar. A gente precisa do acompanhamento no pós-operatório, para as doenças de base não trazerem as mesmas consequências anteriores. Uhum. Doutora Renata, um dia eu lendo matéria na internet, eu estava vendo tipo uma canetinha, isso? É uma ponteira que vocês colocam no nariz e ela vai com aquela luzinha vermelha na ponta. Não é assim, não. Não é, não? É como um pouco mais grosso do que uma agulha, levemente angulada, que você introduz pela cabeça do corneto, que a gente fala, né, que é a primeira parte do corneto. Quando Precisa de anestesia? Dá para fazer com anestesia tópica e sedação, só para conforto. Lá no HC, a gente fazia ele só com anestesia tópica e o paciente tolerava bem. Então, é um procedimento que nos Estados Unidos, muitas vezes se faz em consultório. Aqui não. Aqui no Brasil, normalmente, a gente faz com anestesia tópica ou anestesia tópica e sedação. No hospital? Pode ser no hospital. Normalmente se faz em hospital. Ou clínica que seja com... Que tem um centro cirúrgico. Que tem um centro cirúrgico, ou uma sala de procedimentos e seja... que pode funcionar como hospital também. E, doutora Renata, eu já estou aqui me consultando de paciente. Eu tenho minhas carnezinhas aqui inchadas e tal. Eu posso escolher, você precisa fazer a cirurgia. Eu posso escolher, eu quero fazer com radiofrequência? Pode. É uma liberdade que a gente pode dar para o paciente, né? A técnica é claro que você, durante a consulta, vai ser avaliada, vai ser dado todos os prós e contras, né? Todo procedimento tem os prós e os contras, né? De tudo. Então, a gente conversa sobre todos os prós e contras do procedimento e você decide. Eu prefiro que seja esse ou o outro, porque os dois têm efetividade comprovada. Então, os dois são bons procedimentos e resolvem seu problema. Nesse caso, você pode escolher. Existem casos que não dá para escolher porque existe uma técnica muito melhor do que a outra. Então, a gente tem que pensar sempre no benefício do paciente. Ótimo. Quais são os pacientes que mais chegam para você para realizar uma cirurgia dessa? A paciente com obstrução nasal, às vezes tem até associação de causas. Pode ter uma obstrução nasal com hipertrofia de corneto, com sinusite, com desvio de septo. Tem pacientes que têm só o desvio. Tem pacientes que têm só hipertrofia de corneto, que tem a rinite alérgica que precisa de tratamento. Alguns precisam até de imunoterapia para rinite alérgica, para a gente compensar também o fator causador, aquela história que a gente conversou, né? Da não voltar a hipertrofia. Então, são pacientes muito diversos, de todas as idades. Tem adolescente, pré-adolescente, adulto jovem, idoso, que em diferentes fases da vida, aquele desconforto aparece, né? E precisa ser resolvido para melhorar a qualidade de vida. A gente vê muito pessoas com obstrução nasal que dormem com a boca aberta e que terminam roncando. Essa cirurgia também pode ajudar?
nesse tratamento do ronco ou são coisas diferentes? São coisas parcialmente diferentes, digamos assim. O ronco, ele pode ter gravidade diferente, né? Existe ronco leve, moderado e grave. E qual é a diferença disso? Como é que a gente descobre a gravidade do ronco? A gravidade do ronco a gente só descobre com um exame chamado polissonografia. E, através desse exame, a gente avalia diversos parâmetros durante o sono, das fases do sono, da frequência cardíaca, saturação. Então, de várias coisas, vários parâmetros ao longo do sono, para concluir se você tem parada de respiração, apneia, hipopneia durante o sono, que tem repercussão, né? Então, se você tem um ronco moderado a grave, você tem indicação de um tratamento, porque isso aumenta seu risco cardiovascular. Grosseiramente falando, né? Você aumenta o risco de você ter infarto, de você ter AVC. Então, às vezes, um paciente que tem, por exemplo, indicação de uso de um CPAP, que é uma das opções de tratamento para ronco, a adaptação pode ser mais difícil se ele tem um fator obstrutivo no nariz. Então, a gente precisa resolver a obstrução nasal para você conseguir se adaptar ao CPAP e tratar o seu ronco, diminuindo o seu risco de ter eventos cardiovasculares. Ótimo. Uma aula, né? Que coisa boa. É tão interessante, né? Muito interessante, muito mesmo. Doutora Renata, para a gente terminar, se puder falar de obstrução nasal, eu queria que você dissesse, para quem está acompanhando aqui, o que é mais importante? Né? Não dá para conviver com ela. Tem gente que, como você falou no início, convive com a obstrução nasal. Mas os riscos e os prejuízos para a saúde estão aí. Exatamente. Qual a Se orientação? você tem obstrução nasal, é super importante que você procure um otorrino para ser bem avaliado. As causas são muito variadas, então a gente precisa ter o diagnóstico da sua causa de obstrução para poder resolver. Melhora a sua qualidade de vida, qualidade do sono, atividade física. Tudo isso depende de uma boa respiração nasal. Então, se você tem queixa de obstrução nasal, é importantíssima uma avaliação com o otorrino detalhada para que a gente possa resolver seu problema. Tratamento. Você falou, se o tratamento não fizer efeito, vai para a cirurgia. Mas quais são as opções de tratamento hoje? E quanto tempo dura, né? Como é que eu sei que esse tratamento não está funcionando? Hoje, existem várias opções de tratamento clínico, a depender da causa. A principal causa de hipertrofia de corneto é a rinite alérgica, então tenho que tratar a rinite alérgica desse paciente. Desde o uso de corticoide tópico no nariz, a lavagem nasal, que tem que ser feita com a técnica correta. Não existe contraindicação ao uso de lavagem nasal, desde que feita com a técnica correta. Pause, qual é a técnica correta? Porque quem está assistindo vai querer clicar no link, pesquisar outro vídeo. Não, fica aqui que a doutora Renata já vai explicar. Aí a técnica correta depende do dispositivo que você está usando. Então, é importante, se você usa seringa, a técnica é uma. Se você usa aquela garrafinha de lavagem de alto volume, a técnica é outra. Então, a gente precisa adequar a cada paciente. É importante que o seu otorrino lhe explique em consulta o jeito certo de fazer, para não aumentar o risco de ter otite, não aumentar o risco de você ter problemas relacionados à lavagem, tá certo? Mas a técnica correta é muito fácil. No Instagram da clínica que eu trabalho, a gente tem vídeos ensinando como é que se faz a lavagem nasal. Porque isso aí é uma outra aula. Eu precisaria mostrar todos os dispositivos, um por Vamos um, para ensinar. Vamos combinar um próximo podcast sobre lavagem nasal. Então, aí tem o tratamento. E pode ser assim, pode usar o spray nasal, né, como eu estava dizendo, que é o corticoide tópico, que existem diferentes medicações que você pode aplicar com corticoide tópico, tem a budesonida, a mometasona, a fluticasona, aí depende a escolha de acordo com cada paciente. Existem medicações com associação de antihistamínico com o corticoide tópico para usar no nariz direto. O antihistamínico é o antialérgico. Existem medicações que associam o antialérgico com o corticoide para usar direto no nariz, para uma ação tópica mais rápida. Existe a lavagem nasal, como eu tinha falado. Existem medicações antileucotrienos, antialérgicos. E a gente pode iniciar um tratamento com uma associação de medicações e ir suspendendo as medicações gradativamente. Alguns pacientes mais alérgicos podem precisar fazer imunoterapia. Aí a gente precisa fazer o teste alérgico, descobrir aqueles pacientes que têm indicação. Também com a clínica, a gente vê aquele paciente que precisa do teste alérgico para também indicar, né, o tratamento. E aí vai manejando de acordo com o paciente. E quando a gente faz a cirurgia, quanto tempo dá para perceber? Não, deu certo? Foi uma boa escolha? Normalmente, a depender da técnica, com um mês de cirurgia você já tem uma boa percepção do resultado. Quais são os exames que a gente precisa
para uma cirurgia no nariz. Se for cirurgia com radiofrequência, que é algo mais simples, né, menos invasivo, precisa também dos mesmos exames, os mesmos cuidados. Normalmente a gente faz a avaliação completa do paciente, independente da técnica que for usar, né? Faz exames de sangue gerais, raio-x de tórax, avalia aquele paciente. Alguns pacientes a gente precisa da avaliação do cardiologista para autorização. Aí vai variar dependendo do paciente, mas todos eles a gente faz uma avaliação detalhada. E com relação aos exames da parte de otorrino, a gente precisa fazer um exame de vídeo com a câmera no nariz, que se faz em consultório. Pode precisar fazer uma tomografia da face, que a gente usa com mais frequência para esses casos. Ótimo, doutora Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela aula sobre obstrução nasal. E é muito bom saber que existem opções hoje de tratamento que não trazem tanto sofrimento, né? Sim, com certeza. A medicina evoluiu muito e isso trouxe muito benefício para a gente com o paciente, né? Muito obrigada, doutora Renata. E você já compartilha com aquele amigo ou com aquela mãe de um amigo do seu filho que sofre muito com rinite, que tem obstrução nasal, pessoas que roncam em virtude dessa obstrução. Compartilhe essas informações que vocês viram. Existe tratamento, existem cirurgias avançadas e a gente precisa espalhar essa informação para que as pessoas possam respirar bem e ter mais saúde. Obrigada e até o próximo podcast.